Olá, tudo bem com você? Tranquilo? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Espero que todos e todas estejam bem. Hoje vamos continuar nossa sequência de aulas, né? Essa sequência de direitos e prerrogativas do advogado, finalizando assim este período do nosso curso de ética geral e jurídica, tá certo? Então, vamos dar início. Gostaria de compartilhar aqui uma tela com vocês. Estão, com certeza vocês estão vendo aí essa tela. Bem, pessoal, é o seguinte. Na aula passada ficou um pouco truncada a aula, né? Houve uma falha técnica. Eu vi relatos de alguns estudantes. Mas não tem nada de extraordinário, não. É muito simples a questão da prerrogativa prisão antes do trânsito em julgado. Tá? Prisão antes do trânsito em julgado. Então, veja bem, prisão antes do trânsito em julgado. O advogado, caso solicite, né, a prisão em flagrante, temporária ou preventiva, o advogado deve permanecer numa sala de estado maior. Quem decide isso, caso não tenha, vamos dizer assim, a OAB, segundo a ADI 1127, né, retirou a possibilidade de, vamos dizer assim, deixar, né, livre esses locais para a OAB não evitar excessos, né, evitar, assim, exageros, tá? A sala de Estado Maior situa-se nas dependências da Marinha, Exército, Forças Armadas, Corpo de Bombeiro também, PM. Na ausência, pode, né, o advogado pode ficar em prisão domiciliar, certo? O STF, como nós já falamos, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1127, julgou inconstitucional o controle por parte da OAB dessas acomodações, né? Dessas acomodações, justamente para evitar o quê? Exageros. Ou seja, então, essas acomodações, a sala de Estado Maior fica a critério de quem? Olha aí, das Forças Armadas, né? Das Forças Armadas, sem a ingerência da OAB. Então, prisão especial, lembrando que a prisão especial é diferente da prisão domiciliar, né? Prisão especial está previsto no artigo 295 do CPP, Código de Processo Penal, e essa prisão especial serve para quem? Ministros, governadores, magistrados. Ok? Isso está previsto onde, professor? A prisão antes do trânsito em julgado está previsto no artigo 7º, inciso 5º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Leitura obrigatória, pelo menos uma vez durante o curso. Vocês devem ler o Estatuto, vocês devem ler o SED, né? Vocês devem ler o SED, que é a Resolução, Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Que é a resolução número 2. E também, claro, o regimento. O regimento. No curso de Ética Geral Jurídica, nós não tivemos, assim, um período de, só vamos estudar o SED, só vamos estudar o Estatuto, porque eles dialogam entre si. Então, ao longo do curso, nós estamos sempre recorrendo a artigos do SED, artigos do Estatuto e, claro, do regulamento, certo? Não vimos tudo. São 36 horas, né? São 36 horas. Ver tudo de ética geral jurídica, nem esses 3 dispositivos dá conta de ter todo um curso de ética jurídica, por exemplo, né? Porque a ética jurídica é muito ampla, né? Tem muitos dispositivos, tem muitas normas, tá? Mas esses 3, regulamento da OAB, o regimento, o regimento, no caso, da OAB, o estatuto, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a resolução, número 2 de 2015,
responde muito bem no que diz respeito à matéria de ética jurídica, tá bom? Bem, com relação à prisão antes, né, do trânsito julgado, até quando, né, até quando essa prerrogativa vale? Nessa questão da sala, prisão domiciliar, sala maior, né, sala de estado maior, até quando vale? Em caso de condenação, essa prerrogativa a prerrogativa cessará, que valerá enquanto houver estado de inocência. Se o advogado ou advogada for condenado, então essa prerrogativa não vale mais, né? Então, encerra diante do processo do desfavorecimento processual. Ou seja, foi condenado, então não tem por que continuar essa prerrogativa. Em quais crimes? Em quais crimes? Independente do tipo de crime relacionado ou não ao exercício da profissão. Então, independe do crime, tá? Bem, aqui nós temos um pequeno resumo, tá? Em suma, tá bom? Em suma. Bem, então vamos lá. Prisão antes do trânsito em julgado. E aqui nós temos uma algema muito mal feita, né? Parece uma espiral de caderno. Mas vamos lá. É direito do advogado e da advogada direito do advogado, antes da sentença transitado em julgado, né? O advogado só pode, ou advogada, né? Só pode ser preso em sala de estado maior ou prisão domiciliar. Então, duas categorias de prisão. Pode ser prisão domiciliar na ausência e prisão, no caso de sala de estado maior de estado, tá? Adiante, nós vamos agora observar o, a prerrogativa 1.6. Novamente, tá? Este curso, estas aulas estão tendo como base o livro, o curso de Ética Profissional, de Arthur Trigueiros, certo? Então, e de Eduardo Bittar também, mas principalmente de Arthur Trigueiros, tá? Então, a liberdade, a prerrogativa sexta prerrogativa, que está presente assim, né, no artigo 7º, é importantíssimo vocês aprenderem, realmente guardarem, vestirem, não por arrogância, nem prepotência, nada disso, né? Mas para ter, né, ser de fato, quando prejudicadas, vocês poderem falar, né? Vocês poderem expor estas prerrogativas, tá? Então, a liberdade de acesso dos advogados, liberdade de acesso dos advogados, liberdade de acesso dos advogados e das advogadas, lembrando também aqui que as mulheres também têm advogadas, certo? Das advogadas, em que, desempenham, mas sem acesso ao quê, gente? Acesso aos locais, agora sim, em que, desempenham suas funções.
em que desempenham suas funções e as autoridades, tá? E as autoridades. Então, não tem acesso somente aos locais, tem acesso também às, vou destacar aqui de outra cor, às autoridades, certo? Acesso também às autoridades. Sem precisar, inclusive, marcar a hora. Mas lembrando que vai ser cumprida a ordem de chegada. Independentemente se você que está na frente for advogado ou não, você tem que obedecer a ordem ali, né, a senha, tá bom? A ordem de chegada, certo? Então, aos locais e às autoridades. Acesso a quem? Aos, ou a quê? Aos locais e às autoridades. Isso está onde, professor? Fala aí para eu acompanhar. Então, estamos aqui falando do artigo, novamente, nosso querido artigo 7º. Incisos, são muitos incisos que garantem isso, tá? Ah, mas são 21, não vai abordar? Sim, nós vamos abordar os 21 incisos. Então, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, do Estatuto, né, do Estatuto dos Advogados, da Ordem dos Advogados, OAB, tá? Então, sexto, sétimo e oitavo. Então, desse modo, podemos observar que o advogado ou advogada pode ingressar livremente. Então, vamos lá. O advogado ou advogada, então, o acesso, tanto o acesso advogado, advogada, ingressar, ingressar livremente. Onde ele pode ingressar livremente? Ele pode ingressar livremente, ele pode ingressar, na sala de sessões, salas de sessões, salas de sessões, né, sessões em tribunais. 2, não precisa pedir licença, pode ingressar. 2, salas e dependências de audiências. Salas e dependências de audiências. Agora, um detalhe aqui. Detalhes. Temos aqui um detalhe, uma observação a se fazer nessa. Bem, eu posso ingressar, inclusive, nas secretarias, cartórios, né, ofícios de justiça, certo? Serviços notariais e de registro, em todas essas salas, tá? Certo? De audiências, incluindo essas que eu mencionei agora. Secretarias, cartórios, ofícios, né? Ofício de justiça, serviços notariais e de registro. Eu posso, fora do horário, fora do horário de expediente, fora do horário de expediente e
independente da presença do titular, certo? Independente da presença do titular. Posso, inclusive, solicitar cópias de processo, mas vamos ver detalhes dessas cópias, né? Se pode tirar, inclusive, tem uma observação a se fazer com relação a cópias de processos que tramitam em sigilo, tá? Não é todo o processo, tá bom? Eu posso, independente da presença do promotor, do juiz, eu posso ingressar em salas, né, de audiências, tá? Independente também da presença do meu cliente, eu posso, eu sou advogado, eu tenho livre acesso ali. Se toda vez for uma burocracia para eu ter que solicitar um ingresso nessas salas, vai gerar muito transtorno, né? E tempo é uma coisa que anda muito escassa hoje em dia, então tem que ser célere. Ou terceiro, qualquer edifício eu posso ingressar em qual, lembrando, estamos falando de ingressar livremente, tá? Ou, né, as autoridades, tá? E ou as autoridades. Qualquer edifício, qualquer edifício, qualquer edifício que funcione, qualquer edifício que funcione, repartição pública ou outro serviço. Qualquer edifício que funcione, repartição pública, repartição pública, repartição pública, ou outro serviço. Ou outro serviço. Eu posso fazer o quê, né, nessas repartições? Lembrando, dependência de audiência, secretarias, cartórios, ofícios, injustiça, enfim, né? Ou outro serviço. Eu posso fazer o quê? Eu posso colher provas, né? Eu posso colher provas, a colher provas, colher provas, B, pode ser fora do expediente, novamente fora do expediente, fora do expediente, C, deve haver alguém para recebê-lo, né? Não precisa ser o juiz, né? Ou promotor, ou procurador, enfim, né? Fora, né? Fora do expediente, certo? Deve haver alguém para recebê-lo, certo? Para receber. Quarto, quarto, quarto ponto. Em qualquer assembleia, reunião, o advogado pode participar. Em qualquer, né? Em qualquer em qualquer assembleia,
em qualquer assembleia ou reunião o advogado pode participar. Pode participar. Certo? Em qualquer em qualquer assembleia ou reunião, o advogado pode participar, né? Por exemplo, uma reunião ali de condomínio, mas evidentemente que tem que estar o quê? Munido de provas, né? Que ele está representando um determinado cliente. Deve estar munido de poderes especiais. Que poderes é esse? Quais poderes são esses? O que dá pleno poder ao advogado é o quê? A procuração, certo? Então, em qualquer eu posso participar, desde que eu tenha o quê? Qual é? Uma observação aqui, uma observação, munido, munido de poderes, poderes especiais, certo? Poderes especiais, tá? Qual é esse? O que é esse poder especial? Procu, procuração. Estou representando o cliente. E aí? Ah, não vou entrar? Você está recusando o advogado. Meu cliente está passando por um litígio aí, por uma lide aí no condomínio, né? Caso seja barrado, professor, e aí? Caso seja barrado o advogado? Caso não deixe o advogado acessar as dependências do condomínio, né? Então, vamos lá. Caso o advogado seja barrado, não tem problema. Tem um remédio constitucional chamado mandado de segurança, tá? Barrado, ele pode muito bem, né? Caso seja barrado, existe aqui o mandado de segurança, certo? Segurança, tá bom? Quinta característica dessa prerrogativa. Quinta característica. O advogado pode permanecer sentado ou em pé, tá? O advogado, o advogado, o advogada pode permanecer sentado ou em pé. Né? Em pé, às vezes as pessoas, né, acham que por o juiz estar ali, ele tem que ficar permanentemente em pé. Ou, claro, um gesto de deferência, um gesto de cordialidade, quando o juiz entra na sala, é importante você, né, como advogado, se levantar, um sinal de respeito e tal. Mas nada o impede também de ficar sentado, não, tá? Não pode ter essa obrigação, o advogado tem que ficar em pé. Não. Ele também, o advogado pode, ele pode ficar sentado ou em pé, tá bom? Agora, juiz nenhum pode obrigar o advogado a ficar em pé, tá? Bem, e ele também pode retirar-se, incluindo aqui, o advogado pode retirar-se, retirar-se, independente da licença. Independente
independente da licença. Independente da licença, tá bom? Independente da licença, está previsto no artigo 7º, inciso 7º, tá bom? Não pode obrigar o advogado, o juiz não pode obrigar o advogado a participar de uma audiência de pé, né, ou em casa em pé, ou a permanecer em pé, né? Sexta característica dessa prerrogativa. O advogado pode dirigir-se ao magistrado, independente do horário acordado, né? Independente de horário, então 2 horas aqui, tá? Cheguei 3, e aí? Mas lembrando que tem que, né? Você marcou 2, chegou 3, acontece, em trânsito, né? De repente você mora numa cidade grande, e aí acontece. Mas lembrando que você deve ficar esperando a sua vez, né? Chegar independente, não, você não é advogado, então dá licença. É um civil, né? Um advogado não pode se auto-intitular um deus assim, né? Não. Lembrando, né, que o advogado ali é um representante também do povo, né? Dos direitos do povo, tá? Tá ali para defender e garantir também, né? Defender, melhor dizendo, tá? Então, advogado, o advogado pode, ele pode dirigir-se, né, ao magistrado, independente do horário. Independente do horário acordado, certo? Independente do horário acordado, tá bom? Mas deve respeitar, assim, a ordem de chegada, certo? Deve respeitar a ordem de chegada, tá bom? Não podendo ser analisado, por exemplo, servidor, né? Você como advogado, você chegou numa determinada repartição, nas dependências, e aí pede para falar com o juiz, não tem ninguém esperando. Aí o funcionário, no caso o servidor ali, vai, um assistente, ou até mesmo um analista, ou até mesmo um recepcionista, vai, vou encaminhar para ele analisar. Não, peraí, analisar? Como assim? Não pode de forma alguma ser analisado, né, sem pedido, tá? Por um servidor, no caso, para falar com o magistrado, né? Ou seja, isso impede o contato, ou seja, até mesmo isso impede o contato direto, né, com o juiz. Vai ser analisado, por que que vai ser analisado? Não, independente de análise. Você pode, sim, se não tiver ninguém esperando, você pode adentrar as dependências da sala, comunica, né, por questão de educação, evidentemente, você não vai chegar que nem um bruto, o dono daqui, não, calma aí, é por aí, tá? Tem que agir com cordialidade, com respeito, né, com muita educação, sem arrogância, né? Então, um advogado recém-aprovado na OAB, vou dar esse exemplo, né, por exemplo, vocês são aprovados na OAB, querem advogar, não é obrigatório, não é obrigado você pode prestar concurso, você pode ser delegado, você pode ser, enfim, né, participar de um escritório como analista, como assistente, né, não tem problema, tá? Mas suponhamos que você esteja com a carteira da ordem, né, ou seja, você recém-aprovado na UAB, carteira na mão e atuar em causa de grande conhecimento, você pode fazer isso? Pode, não tem problema algum. Mas existe um grau de perícia muito grande. Se você der conta,
não tem problema, você pode. Lembrando que não pode acima de 5 causas em determinada seccional, né? E aí, por exemplo, de outro estado, tá? De outro estado, é Formosa, já é Bahia. Então, se é mais de 5 causas lá, habitualmente você vai lá defender, então, mas você tem que ter, então, uma inscrição, uma segunda, não aqui é uma segunda inscrição, mas um pagamento ali, extra, né? Para você poder exercer, né? Devidamente ali enfim, sua profissão, tá bom? Então, esse foi o direito, né, do advogado, né, o direito do advogado, da advogada, né, deixa até um espacinho aqui, direito do advogado e da advogada, de, né, ter acesso aos locais e às autoridades, né? Lembrando que o advogado tem sim liberdade, né? Tem sim liberdade de atuar em qualquer área, né? Em qualquer área, que se sinta assim capaz, que se sinta, né? Com, enfim, conhecimento, né? Mas é sem, como eu falei, né? Você se sentir seguro naquilo que você vai fazer, não tem problema, independentemente do grau de perícia que a causa exija, você pode sim atuar. Lembrando que acima de 5, né, você deve pagar aí uma inscrição, uma inscrição para aquele estado que você vai defender aquelas causas, tá? Tá certo? Compreendeu, né? Compreenderam. Ok, gente? Então, um forte abraço para vocês. Vou apagar aqui, tá? Um forte abraço. E vamos ao sétimo, né? O item 7, que vai falar sobre, só um instante, a sustentação oral, né? Sustentação oral após voto do relator, né? A sustentação oral após voto do relator. Inclusive, eu vou compartilhar uma sustentação, uma das mais bonitas que eu já ouvi, no grupo do WhatsApp, tá certo? Forte abraço, até a próxima.